Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que tem mais um clássico pela frente, dessa vez diante do Fluminense, nesse domingo no Maracanã, 6 horas da noite. Promessa de Maracanã lotado, lembrando que é Fluminense e Flamengo, ou seja, a operação do jogo é do Fluminense. Inclusive, vi muitos torcedores do Flamengo reclamando demais para tentar comprar ingresso, falando que estava demorando. Enfim, a operação do jogo é do Fluminense e não do Flamengo. Mas qual vai ser o planejamento do Flamengo para esse clássico? Vai voltar com a garotada? Vai manter o que foi contra o Vasco da Gama? A gente apurou essa situação e vamos trazer para vocês essas informações e tirar todas as dúvidas de vocês. Tem também o motivo de os jogadores terem apresentado uma forma física tão boa no jogo contra o Vasco, mesmo num curto período de pré-temporada e mesmo o planejamento tendo sido mudado de um dia para o outro. Literalmente foi de terça para quarta. E a gente vai trazer informações sobre isso, a importância da dedicação desses atletas durante as férias. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, olha quem está aqui, a nossa parceira KTO, para avisar que esse final de semana tem vários jogos importantes pelos estaduais, tem também jogo importante pelos campeonatos internacionais. Lucas Paquetá, que está em negociação com o Flamengo, vai jogar ou não vai pelo West Ham? Tem oddzinha lá na KTO e você pode aproveitar bastante para continuar se divertindo e fazendo a fezinha de vocês. Lembrando, sempre com muita responsabilidade. Então corre no site da KTO e aproveite, porque lá eu asseguro, é confiável, beleza? Vamos para as informações então. É o seguinte, galera, o planejamento para o jogo contra o Fluminense. Qual vai ser? Vou resumir exatamente como a pessoa do Flamengo me resumiu. Vene, nada mudará daqui para frente, será mantido. Eu vou pegar a frase de maneira literal da pessoa. Agora não tem mais volta. Nada vai mudar. Pronto. Então, vai ser mantido o que foi contra o Vasco da Gama. Planejamento mudou, vocês já sabem de toda a história. Inclusive, gente, deixa eu só dar um pitaquinho sobre isso. Eu acho que fizeram uma tempestade num copo d'água em relação a isso. Tentaram criar uma crise onde não tem. Eu não vejo o menor problema ter mudança de planejamento. Eu fui a favor? Não. Continuo sendo a favor, independentemente do que aconteça? Também não. Eu não mudaria o planejamento, mas isso é uma opinião minha. Mas é muito fácil eu opinar aqui, sentadinho, gravando esse vídeo para vocês. Agora, essa é uma decisão institucional. E é óbvio que o BAP nunca vai interferir em escalação. Ele apenas dá os pitacos. E essa decisão deveria, já falei sobre isso, deveria ter sido institucional mesmo. O BAP está certo. Era uma decisão muito importante e não poderia ficar nas mãos do departamento de futebol. Dito isso, não teve crise, faz parte do futebol e o debate daqui para frente tem que ser: por que o Sub-20 foi tão mal nesses jogos no Campeonato Carioca? Eu entendo média de idade e eu falei isso aqui. Não acho justo avaliar a qualidade de jogador e também de treinador por conta do início ruim no Campeonato Carioca. Mas o debate interno tem que existir. Por que a garotada não deu conta da forma que todo mundo imaginava? E por que precisou fazer o planejamento mudar? Essa é a discussão que tem que ter internamente no Flamengo. E não se está certo ou errado o planejamento, não é isso. Eu acho que o planejamento deu certo, só que na prática acabou não dando certo e o Flamengo precisou mudar tudo. Então, para o jogo contra o Fluminense, será o elenco profissional com Felipe Luiz na beira do gramado. Isso não quer dizer que ele vai repetir o time, isso não quer dizer que ele vai botar o Arrascaeta. Pouco provável que o Arrascaeta seja relacionado. Inclusive, Jorginho, que extraiu um dente também, pouco provável que seja relacionado. A ver se o Ayrton Lucas volta. Enfim, será o elenco principal. Talvez a gente possa ver um Léo Ortiz de titular e não o Léo Pereira, junto com o Vitão. Na lateral direita a gente possa ver um Varela, talvez. Enfim, Samuel Lino pintando no time titular, o próprio Luiz Araújo. Mas, respondendo a pergunta de várias pessoas na rua, nas redes sociais, o Flamengo vai manter o planejamento para o jogo contra o Fluminense. Ou seja, elenco considerado principal. Felipe Luiz na beira do gramado. Eu acho, agora é minha opinião, acho que está certo. Agora tem que manter mesmo. Não dá para ficar indo, voltando, pronto.
Agora mantém esse planejamento e vai assim focado, porque na quarta tem a estreia pelo Campeonato Brasileiro, no outro final de semana tem a Supercopa do Brasil, depois tem jogo importante novamente pelo Campeonato Brasileiro. Então agora, daqui para frente, tem que ser desse jeito. E segundo a pessoa do Flamengo falou, nada agora não tem volta, nada mudará. Vamos lá. Na zona mista, depois do jogo contra o Vasco, o Emerson Royal, que diga-se de passagem, fez uma boa partida, ele falou muito sobre o período dele nas férias, que ele se dedicou bastante para voltar melhor fisicamente. Ele tem noção que na reta final da temporada passada ele foi mal, ele foi muito criticado pela torcida do Flamengo. Eu acho que críticas até mesmo justas, porém não dá para classificar que a contratação não deu certo ou não por conta desses poucos meses do Emerson Royal. Inclusive a gente tem bons exemplos no atual elenco. Léo Pereira começou muito mal hoje, inclusive fez uma baita partida contra o Vasco. Mas quem? Pulgar também começou mal e depois deu a volta por cima. Varela, baita exemplo também. E eu acho que o Emerson Royal vai seguir o mesmo caminho. E ele falou sobre a dedicação dele durante as férias. Ele treinando, enfim, se preocupando com a parte física. E não foi só ele. Por que o Flamengo mostrou uma qualidade física tão grande em cima do Vasco da Gama, mesmo o Vasco da Gama tendo voltado antes, já tendo estreado na temporada? Por conta da dedicação dos atletas. Isso não aconteceu por acaso. Como acontece em todos os clubes, em todos os anos, o Flamengo passou uma cartilha para os jogadores. Férias são férias, gente. Não tem como você exigir para o cara continuar acordando cedo, treinando, deixar de comer uma coisa que ele gosta. Estou dando aqui exemplos. Curtir à noite. Pois é, durante as férias a gente viu vários vídeos aí de jogadores. Léo Pereira em Fernando de Noronha. Emerson Royal fazendo festa de despedida da casa dele. Férias. Só que, durante as férias, eles também seguiram uma cartilha importante passada pelo clube, pela equipe de fisiologia, departamento médico em geral. E por conta da dedicação desses atletas durante as férias, a gente pôde ver um desempenho tão bom do Flamengo no primeiro jogo da temporada desses jogadores, fisicamente falando. Os caras estavam voando em campo. Enquanto isso, os jogadores do Vasco botando língua para fora, gente. É muita dedicação dos atletas. E isso precisa ser valorizado, o lado profissional desses jogadores. Onde eu quero chegar? Não há mais espaço no Flamengo e até mesmo no futebol em geral para a falta de profissionalismo. Não há mais espaço para jogadores estilo anos 90. Eu sei jogar futebol, vou treinar para quê? O Romário fazia isso. Mas era o Romário. Não dá para um jogador, entre aspas, comum, querer fazer isso, ainda mais nos tempos atuais. Então, fica aqui o relato de por que os jogadores estavam tão bem fisicamente, graças à dedicação deles, ao profissionalismo deles. Eu peguei como gancho o que o Emerson Royal disse, mas todos fizeram, obviamente. Olha aí o Gonzalo Plata, fisicamente falando, cara, um leão voando em campo. Então, palmas para os jogadores, voltaram muito bem das suas férias, inclusive o Felipe Luiz elogiou isso bastante, e é assim que se faz um elenco vencedor, e é o elenco do Flamengo. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, fui!